Bora lá, rapaziada. Seguindo o mesmo embalo, a mesma pegada, o Elzinho aqui falando sobre RPG pra vocês. Cara, acho que vai ser mais um vídeo longo, eu tava até dando uma rerida aqui. Esse daqui é o sistema de combate. Ele é legal, complexo, difícil no começo, eu acho, até pra mim. Mas pra vocês também, eu quero dizer assim, ele tem um potencial enorme pra mudar a forma como a gente joga RPG de mesa. Sendo bem sincero, da minha perspectiva, esse estilo de combate, ele, entre aspas, pede um tabletop, mas dá para não ter um tabletop, desde que a gente seja, sei lá, jogadores de xadrez que decoram posição. Brincadeiras à parte, é quase isso. Por quê? Os combates, eles têm uma complexidade, um dinamismo, mas ao mesmo tempo eles são fatores limitados, vamos dizer assim. Eles têm limitações claras e eles podem ser mais dinâmicos, que é um dos maiores defeitos do RPG de mesa para os jogos programados, né? Então, os jogos programados têm clareza e objetivo definido, e você tem mecânicas executáveis muito simples. Isso perde um pouco da criatividade, da imaginação dos RPGs de mesa e até a interpretação do mestre-jogador. Só que eu vejo isso como, às vezes, um problema, às vezes uma coisa boa. Então, por que não mesclar o melhor dos dois mundos? Uma mecânica de combate favorável à criatividade e interpretação do roleplay. Beleza? Então, vamos lá. Dentro do combate, você tem situações de combate. Então, momentos e certos fatores que são extremamente pertinentes para todo tipo de combate, desde lá do exército, a combates GVG, combates 1v1, 2v1, 3v1, 4v4 e por aí vai. Você tem situações ofensivas, ataque. Você tem situações defensivas, defesa. Você tem deslocamento, então movimentação. E você tem informação que é pertinente. Então, por exemplo, se eu percebo que o meu aliado está sentindo dor no joelho direito, eu posso atacar mais ali porque eu sei que está doendo. Se eu tenho informação que tal lugar está sangrando, ele está com baixa visibilidade, provavelmente ele não vai ver um soco descoberto ali. E coisas do tipo. Num GVG, até mais relevante ainda esse fator de deslocamento e informação. Então, se eu desloco 3 personagens para cá, 2 para lá, se eu desloco rápido ou devagar, se eu uso high ground, background para informação, se eu tenho informação de cima, se eu consigo atacar superior, se eu consigo atacar de baixo para cima, estilo Viet-Cong. Então, tudo isso é pertinente dentro dos combates. Eu quero que vocês, jogadores de RPG, tenham essa questão fresca na mente, porque a gente vai falar nos próximos passos. Tá? Outros fatores. Mecânicas agora de combate. Dentro das mecânicas de combate estão os status. Então, HPM, que seria ali o HP mental, o HPB e o HPA. O HPA não vai ser utilizado early game, porque o HPA é uma coisa mais para frente, quando a mesa já estiver desenvolvida ou quando a campanha já tiver valor. E com valor eu estou falando de outra coisa. Mas o HPM, ele seria o poder mental, da emoção. Então, quando você sente que aquele player está sofrendo abalo mental, sem estar entrando na mente dele, dá para ganhar jogos assim, dá para vencer assim. Tá? E eu acho que isso deveria ser quantificado, ser pontuado. Então, um tapa na cara pode ser dano mental, um chute nas bolas pode dar dano mental, uma ofensa bem alocada que dói no coração pode dar dano mental. E deveria. Porque no mundo real dá, sobe o sangue, o cara toma uma decisão burra e você pune. O trash talk pune, beleza? O HPB, que é o HP base, também tem ali o fator físico. Então, dano na saúde, quebrar um braço, se cortar, se lesionar, ser perfurado, tem membros expostos e por aí vai. Então, o HP base tem essa questão, tem esse fator, tem essa problemática aí. Beleza? Bem, HP de alma é um HP natural e tem a ver com a origem, tem a ver com a ética da pessoa, é bem complexo assim, então não vou explicar por agora. A mana, cara, a mana, ela é baseada na magia conversão, até acho que aqui eu coloquei, ó. Então mental, emoção e corpo estrutura é o HP base, beleza? E aí tem o cálculozinho ali, mas é baseado nesse atributo em específico. Até esqueci ali que tá grifado, vacilei. Então mental e emoção define seu HP mental. HP base é definido pelo corpo estrutura e não pelo corpo físico, porque o físico é potência, é dano. Então o seu dano vai ser definido pelo corpo físico, beleza? E aqui está a mana. Mana é para conjurar magias, já que a gente está vivendo em um universo estritamente mágico. Existem eras que não tinham magia, mas isso é um detalhe.
E aí você tem magia conversão, aquele primeiro subatributo de magia que é a conversão, que é o quanto de magia você consegue converter, tá? Por turno, por assim dizer. E a mana, ela tem, assim como a estamina, um conceito de recharge, né, que a gente fala, um recarregamento. Vou até abrir aqui a tabela de status para dar uma explicada para vocês como eu pensei, tá? E aí vocês me dizem. Bem, basicamente, essa daqui é até a tabela para aplicabilidade. Então, por exemplo, de HP, 3 de HP, por aí vai. Enfim, mas vamos para o gasto. Se você tem X valor de mana, vamos pegar 10, que a base 10 é mais fácil. Então, se eu tenho 10 de mana, beleza? Então, eu tenho lá a conversão, eu tenho 10 de mana. Se eu gasto só 25% da minha mana, então... Perdão, 25% ali da minha mana, arredondando. Eu tenho 10, 25% de 10 é 2,5, arredondo para baixo, gastei 2. Certo? Ou é o meio complexo. Depois que vocês pegarem, vocês vão sentir. Mas, por exemplo, se eu gasto 2 de mana para soltar uma habilidade, eu vou recuperar 5 de mana, só que não tem como você dar overhit. Você não vai pegar, tipo... Você não vai ir para 15 de mana na sua recuperação. Você vai para 10 de novo, então você gastou 2 de mana, você tá com 10 no próximo turno. Você gastou 2 de mana, você tá para 10 no próximo turno. E são skills leves, tá? Magias leves, por assim dizer. Isso é válido também para estamina de combate. Então se eu tenho 10, gastei 8, volta a 5, eu fico com 10. Então se eu tô dando jabzinho, eu não tô cansando. Tô tranquilo. Beleza? Agora, vamos dar um exemplo aqui. Se eu faço uma ação com gasto maior, 50% de gasto, uma ação mais complexa, então um cruzado, um uppercut, um bagulho que eu vou gastar mais energia, então eu gastei 5 de estamina, 5 de mana, por exemplo, vai me voltar 3. Então aqui você já tem um gasto. Porque você foi para 5 e no próximo turno você vai voltar mais 3. Então você ficou com 8. Beleza? Depois eu vou tentar desenvolver macros para isso, para a gente ficar melhor, mas pensem nisso. Se eu gastei metade da minha mana, eu volto 3 no próximo turno, e o turno é assim, eu joguei, você jogou, foi um turno meu, foi um turno seu. Aí no próximo turno eu já recuperei isso, então já respirei ali legal. Se eu faço uma overação, aí beleza, eu não recupero. Mas aí isso é a mecânica que a gente vai conversar. E aí voltou 3, eu tô com 8 e vai começar a contar a partir de agora do 8. Então se eu tomo uma ação de 2, já não é mais só 25%, já tem 30%, então já é um gasto ali um pouco maior, beleza? E se eu dou uma ação extrema, então eu gastei 7 de estamina ali, ação muito pesada, uma magia muito pesada, vai voltar somente 1. Então eu vou ficar com 4 e vou poder usar só ações pequenas, lembra? Aquelas ações que gastam um pouco da minha mana total. E aí eu vou conseguir voltar, não 5, né? Porque eu tenho que descansar para voltar 5. Mas eu vou ter que voltar aqueles dois inicial. Tudo bem? E aí você vai poder usar pouca estamina, você vai ter que ganhar espaço para recuperar, e aí sim ter uma recuperação legal, e por assim dizer. Essa é mais ou menos a tabela de recuperação, para vocês terem uma noção do que eu estou pensando. Então, tipo, eu faço uma ação básica, recupero bastante energia e fico sempre 100%. Se eu faço uma ação média, eu gasto energia, recupero, mas ainda estou saudável. Se eu gasto muita energia, aí já era. Eu começo a ficar cansado, e cansado eu não consigo nem conjurar magia, nem usar certos tipos de ataques, vamos dizer assim, em certos tipos de situações de gasto, tanto de mana quanto de estamina. Beleza? Bem, vamos lá. Dito isso, a gente já viu essa tabela. Essa tabela ela vai mostrar para vocês como que vocês recuperam mana e estamina. Tá? Isso por si só, ela tem esse talento, esse valor ali. Tá? Bem, aqui na estamina tem de novo a tabela de status. Eu não vou abrir para vocês porque eu já dei uma pré-explicada. Mas a estamina, ou energia, como vocês quiserem chamar, ela se dá tanto pela cabeça quanto pelo corpo. Diferente, por exemplo, da mana, que é só mágica, e diferente, por exemplo, dos HPs, que são ou mental ou HP físico. A estamina é o conjunto dos dois. Então, corpo e mente alinhados em prol do objetivo. Então, se você tem corpo, manipulação e corpo, habilidade lógica, você tem bastante estamina. Então, por isso que elfos são muito bons nisso daqui. E aí, esse tipo de estamina vai gerar cansaço. Porque o que a mana faz é gerar esgotamento mágico. Você não pode mais conjurar, mas você ainda tá tranquilo de estamina? Tá, então tá de boa. Agora, se você tem o cansaço, você desmaia. O corpo desliga e acaba. Então você tem que ter o controle das suas barras de status, tanto vida
HP base e HP mental, quanto estamina para você conseguir tomar ações, então estar ativo. Caso contrário, mano, cava um buraco na terra igual Minecraft, 2 para baixo, se enterra, 3 para baixo, se enterra e, mano, tenta se recuperar ali, beleza? Para você, tipo, dormir, descansar, ter aquela regeneração de estamina para você não desmaiar. Já a mana, mano, se você tá com esgotamento de mana, você não consegue mais conjurar. Vai te dar déficit, obviamente, você vai ter problema, vai começar a reduzir sua estamina, você precisa conseguir recuperar sua mana, mas isso tem um trabalho, tem potions que pode te ajudar e por aí vai. O dano. Você tem 3 tipos de dano, na mente, no corpo e na alma. Você consegue concluir um acerto e aí sim você rola o dano, tá? E o dano pode ser potencializado ou mitigado pelo agente ativo ou pelo passivo da ação. Então, por exemplo, se eu estou recebendo dano e dou um parry, eu recebo parte, tipo, eu dou parry e eu estou tentando mitigar 100% do dano. Se eu estou tentando, tipo, absorver o dano, eu posso absorver 100% ou eu posso tomar um pouco de dano ainda no meu braço, ficar cansado daquele braço por ações recorrentes naquela situação. Ou eu posso simplesmente desviar e coisa do tipo e aí o dano não funciona. Beleza? Por aí vai. Aí durante os recursos durante o combate, tá? Então tem certos recursos e interações que podem influenciar o combate. Então se eu estou fazendo uma estratégia de kiteback, de jogar, tipo, de bater e correr, e aí eu cavo alguns buracos, algumas armadilhas nesse trajeto. Isso foi informações que eu tive. E aí eu vou te estressando, vou te xingando, vou não sei o que lá, e depois eu saio correndo. E você vem atrás e cai num buraco cheio de lança. Você vai tomar o dano. São recursos. Consumíveis são recursos. O ambiente, então eu pegar ali um galho de árvore e bater na tua cabeça, é recurso. Certo? Eu usar o ambiente a meu favor é recurso. Tá? Intermediário são ações que podem interferir na função de forma de agir mediador da função exigida. Então usar alguma coisa, então eu pego ali, sei lá, um espelho e uso a luz do sol em prol de você, mas de noite não funcionaria, porque eu tenho um intermediário para minha ação de combate. Então eu estou usando o high ground e tem o sol acima de mim, e aí simplesmente você tem que olhar de cima para baixo e eu estou atrás do sol e você não consegue me ver. Então isso é roubado, é tática ali milenar, de guerra, etc, mas é válido. E se for bem interpretado, é extremamente válido. Eu, como mestre, aceitaria e espero que os outros mestres tenham capacidade de criar situações narrativas e imersivas suficientes para que esses recursos sejam utilizáveis. E não somente simplesmente, eu dou soco, eu defendo, eu ataco, eu defendo. Cadê a interpretação? Cadê a imersão? Cadê eu dou um soco na cabeça, eu dou um soco na costela, dou outro soco na mesma costela, dou outro soco na mesma costela. E aí quebra a costela por excesso de aguentar ali naquela região, beleza? Bem, vamos lá. Agora mudando totalmente de perspectiva de recursividade para grau. Talvez depois eu até faça um vídeo destrinchando cada um desses, mas vamos falar de grau. Por que lá no anterior eu falei para vocês do grau não poder ser 2 acima? Por causa disso. O grau ele funciona como se fosse uma base logarítmica na matemática. Então, por exemplo, se eu tenho grau 1, aquele sistema, aquele formato que a gente está jogando é base 1 vezes 1. Se eu tenho grau 2, é base 10, é vezes 10. Então, 1G2 é 10, 2G2 é 20. E normalmente eu vou até o 20, porque é mais divertido assim. Então eu poderia fazer só até 10G1, mas eu quero fazer o dano até 20, vamos dizer assim. E quando começa o G2, então 2G2, já é 20 ali, eu já faço essa transição. Mas eu posso representar até o 100 como 100G1, ou eu posso representar como 10G2, beleza? Então, é tudo questão de interpretação do mestre. Eu, como mestre, estou tentando habituar vocês já na vida do Orc C2G2, que equivale a 20 de HP base. Só que se eu chegar lá no grau 7, que já é 1 milhão de HP, se eu colocar 1G7, equivale a 1 milhão de HP. E se eu colocar um personagem de 1 milhão de HP para um cara que dá 1 de dano, vocês concordam comigo que não faz sentido? Então eu colocar um cara de grau 7 para jogar com o de grau 1, esse é o escalonamento da mesa. Esse é o grau que a mesa pode chegar. Então o cara tem 1 milhão de HP. Ou no caso 10 milhões, 20 milhões, por aí vai. Só que 2 graus acima ainda é aceitável. É difícil você pegar um cara que bate 10 de dano ali, um grupo que tem 10 pessoas e bate 10 de dano cada um, certo? Vai dar ali seus 100 de dano, se eu não estou errado. Beleza? E aí você pega os caras dando 10 de dano fixo para matar um oponente com 1000,
vai levar tempo. Depois de um ciclo de turno de 10 pessoas dando 100 de dano, o cara vai ter que bater 10 vezes esse grupo inteiro, conseguir acertar 10 hits no cara pra matar ele. Considerando que ele não vai usar pod, que ele não tem CF Heal e etc. Então, 2 graus acima já é muito difícil. Já é uma aventura complexa. 1 grau acima já é difícil. É um grau aceitável, saudável. E graus iguais são graus equivalentes. Então, tipo, é grau de mortalidade alto. É simulação, é vida real. Então, por exemplo, se eu te dou um soco que dá 2 de dano e você tem 10 de HP, tá doendo legal. Todo soco que encaixa dói muito. Por isso que quando você vê o lutador de MMA, ele vai tentar dar um parry ali, dar uma absorção para não causar tanto dano. Então vamos supor que ele tem 10 de HP, mas ele usa um parryzinho ali, um desviar combate e uma absorção de dano. Então tipo, ele faz a guarda alta, recebe o dano, só que esse dano vai ser mitigado, vai dar 1 de dano. E aí na próxima vez ele vai usar outra parte do corpo e defende com a outra parte. Então mais 1 de dano nessa parte. E ele vai sustentando. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa questão de grau de dano e recepção de dano, absorção de dano. Beleza? E isso é importante para tudo que vocês forem jogar. Tá? Agora com relação aos turnos. No RPG a gente tem turnos para jogar. Certo? E esses turnos fazem total diferença. Tá? E aqui é onde começa a dificuldade do jogo. Caraca, não tá difícil ainda? Não. Aqui começa a dificuldade, que é o quê? Os turnos, eles têm ritmos. Então eu posso estar num ritmo e o outro jogador em outro. Então eu tomo 2 ações enquanto o cara toma uma. Mas isso não dá. Como que o mestre vai conciliar isso? É simples, tem um balanceamento. Tá? Qual que é o balanceamento? A exaustão. Lembra que eu falei que tem como dar uma ação extra? Se você está fazendo a ação extra, então eu quero me deslocar, atacar, conjurar magia, comer uma potion. Eu fiz 4 ações. E isso gera gasto de estamina. Lembra a estamina lá que a gente falou? Todas essas ações gastam estamina. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está num ritmo acelerado. E por você estar num ritmo acelerado, você está consumindo estamina. Cada ação gasta estamina. E tem ações que gastam mais estamina do que outras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu dou uma ação mais forte, eu estou gastando mais estamina. E se eu faço uma ação de deslocamento curto, eu ainda estou gastando 1 ponto de estamina. Então, exemplo, se eu faço uma ação pesada, então eu estou gastando 7 de estamina, mais um deslocamento de 2, eu gastei praticamente toda a minha estamina. Se eu tenho, vamos supor assim, 9, 10, eu gastei toda a estamina e estranho de exaustão. Então eu tenho que ter esse controle, administrar, e o mestre tem que estar ligado nisso. Beleza? Claro que se for programado, se a gente fizer macros, fica muito mais fácil. Mas dá para fazer isso em roleplay e com os jogadores se acostumando, beleza? Bem, tendo esse conceito, vocês entendem que dá para fazer extra ações. Vocês conseguem ter um ritmo acelerado e conseguir fazer 2 ações enquanto ela está fazendo uma e poder utilizar isso como vantagem no seu sistema de combate. A preemptividade, então em termos de quem age primeiro, iniciativa, vamos dizer assim, elas vão ter que ser simultâneas. Então, tipo, os jogadores vão tomar decisões simultâneas. Eu posso tomar 2 ações enquanto o cara está tomando uma de forma simultânea. Então eu vou agir antes de saber o que meu adversário vai fazer. Isso gera uma nova dinâmica. Em vez de ser eu ataco, o outro defende, eu ataco. Porrada com porrada. Eu ataco, o outro fala. Eu espero o jogador tomar a decisão dele. Essa é uma ação. Na hora que você vê o ataque vindo, você tem que reagir. Se o ataque dele for rápido, você vai tomar. Porque você escolheu esperar. Agora, se você fala, ele ataca, é um pedra, papel, tesoura, vamos dizer assim, pedra, papel, tesoura, tesoura, empatou. Então, ele ataca, eu defendo. Ele ataca, eu dou parry, pum, dei parry. É assim que funciona a luta, você joga pra descobrir. E o outro joga pra também descobrir. Os dois estão ali pegando informação todo o tempo. Não deveria ser eu ataco, eu defendo, o outro ataca, eu defendo. Deveria ser, eu ataco, devagar só pra sentir o drama. O outro ataca só pra sentir o drama. Então essa execução, essa preemptividade deveria ser simultânea. Tá? Só que existe uma questão de comando do mestre, de estar ali avaliando. Então, podendo assim otimizar ou frear a dinâmica das ações, que é o que? Esse tempo de execução. Então, às vezes, um ataque longo, um cruzado contra um jab, e entra um jab direto na cara do cara. Então, meu ataque ele é rápido, o seu ataque ele demora na ação executável. E aí, nas rolagens, vai ter as dificuldades. Então você vai rolar ali seu executável, o cara vai rolar o executável dele. Só que eu tenho, sei lá, um físico muito mais atlético, eu tenho habilidade atlética que eu vou rolar com vantagem.
Na hora que eu rolo com a habilidade motora de vantagem de combate em pé e você não tem essa vantagem, e o meu dado é melhor que o seu, mesmo que o meu cruzado seja mais extenso, mas eu sou profissional nisso e você não. Então o meu cruzado conecta antes do seu e eu pulo. Então eu estou otimizado na preemptividade. Você está atrasado, eu acerto antes do seu contato e aí sua ação vai ter que ser uma reação à minha, porque eu já acertei. Mesmo que eu tenha gasto mais estamina. Beleza? Bem, a exaustão ela acontece naqueles 3 pontos de HP, mana e estamina. E isso vai fazer com que você perca pontos de saúde. E a região que você está ali vai ser lesada, pode ser quebrada e por aí vai. E você vai começar a ter vários problemas com exaustão. Beleza? Então, lembrando que turnos de descanso podem recuperar energia e mana, mas somente com atos de intervenção diretos podem recuperar uma mana na área de saúde lesada. Então, se eu curar a região. Agora, energia e mana dá para tomar uma potezinha, dá para parar, dar uma respirada, controlar minha respiração e por aí vai, beleza? Rapaziada, só para concluir, as ações têm níveis de intensidade, leve, média, difícil e extrema, que é aquilo que eu falei de gasto de estamina e mana. Então, ações leves são de 1 a 2 de custos, ações médias são de 3 a 4, ações difíceis de 5 a 7 e ações extremas de 8 a 12. Beleza? Simples, conclusivo, espero que vocês tenham entendido, acho que eu gastei meia hora aqui, se pá, 20 minutos. Mas espero que tenha ficado claro. Se tenha dúvidas, venham falar diretamente comigo, leiam, releiam o sistema e a gente tenta chegar no status quo. Se vocês têm feedback, se vocês têm outro contraponto que talvez não funcione, ou como funcionamento, que seria o sistema de tracking aqui, mas eu vou conversar com vocês mais pra frente sobre isso. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Muito obrigado e tchau, tchau. Ui,